E aí, meus companheiros e companheiras de leitura, livrófilos e livrófilas, estamos aqui mais uma vez para trazer um vídeo diferente. Dessa vez um desafio que eu vi no blog da Ana Costa, que consiste basicamente em ler um conto de Edgar Allan Poe por mês e fazer uma resenha por escrito ou em vídeo, não sei. E como tem aqui o Tábua Rasa, então eu vou fazer por aqui. Antes de mais nada, sim, a proposta, eu sou o Zero. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui para vocês que esses vídeos do desafio 12 meses de Poe serão diferentes do que eu estou acostumado a fazer. Estes serão vídeos em que eu vou spoiler, eu vou deixar aqui desde já o símbolo de spoiler para que vocês estejam cientes de que eu vou dar bastante spoiler, eu vou falar sobre esses contos e irei falar na íntegra. Aliás, na íntegra não, né? Porque não dá, mas falar da história, falar como é que é, falar da resolução e tudo mais. Mas antes vamos falar um pouco sobre esse autor, que ele é assim bastante conhecido no meio das histórias de terror e de mistério. Edgar Allan Poe nasceu em 1809 nos Estados Unidos e foi escritor de contos, que foi a forma como ele encontrou de se expressar, assim como trabalhou em jornais, alguns jornais nos Estados Unidos, no qual ele fazia algumas análises de escritores e, segundo o que eu andei lendo por aí, ele era um cara muito crítico, de modo que quem recebia boas críticas dele, e eram raros essas pessoas, tinha uma carreira literária massa, enquanto que a maioria ele lutava para baixo. Ele é muito importante porque ele é muito conhecido no meio dos contos das histórias de terror e mistério pela criação do personagem Auguste Dupin, ou Dupin, não sei como é que se pronuncia, em que foi inspiração para ninguém mais, ninguém menos que Arthur Conan Doyle e seu famosíssimo Sherlock Holmes, e também para Hercule Poirot, é assim que se fala? Da Agatha Christie. E assim, eu ainda não tive a oportunidade de ler nenhuma dessas histórias de conto policial dele, mas tenho muita vontade de ler. Via de regra, eu só conhecia a parte do terror e do mistério. No entanto, essas histórias de terror e mistério dele têm uma característica bastante interessante. Eu tenho aqui esse livro, Contos de Terror e Mistério, de Edgar Allan Poe, em que, aqui na nota preliminar, ele tem uma citação aqui do autor que eu acho bastante interessante, que ele fala que o escritor Jacques Cabal diz a seguinte coisa, preste bastante atenção, porque aqui tem uns contos que eu li bastante e vi outras histórias e é basicamente isso. O conto de Poe é o contrário do conto de terror clássico. Em lugar de lançar um indivíduo normal num universo inquietante, Poe larga um indivíduo inquietante em um mundo normal. Nada acontece ao herói. Ele é que acontece ao mundo. Não é tomado por um horror exterior. Não é o medo que dispara a neurose, mas a neurose que suscita o medo. O herói é medusado pela sua própria visão. Uma vez apanhado nos seus próprios mecanismos de fascinação, é arrastado para a engrenagem da obsessão. A galera da psicologia pira nesse tipo de coisa. O fato é que os contos dele têm essa característica, como eu acabei de ler aqui, bastante interessante. Em alguns momentos, nós leitores ficamos com a impressão de que há, de fato, uma característica sobrenatural, uma coisa mística por trás. E em muitos casos, quando você lê assim um pouco mais atentamente, você vê que é isso que Jacques Cabal falou, porque os contos de Poe são escritos pela perspectiva do personagem. Então, tudo que nós vemos na história, assim, falar de forma vai soar esquisito, mas tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos na história, nada mais é do que aquilo que está sendo vivenciado pelo personagem. E em que consiste o desafio? Além de fazer as análises, né? No caso, falar de um conto de Poe a cada mês, né? No caso, um conto para cada um dos 12 meses, em uma lista que está pré-pronta no site. Eu vou deixar o link aqui embaixo, no blog da Ana Costa, assim como a fanpage também, onde vão ser feitas as discussões e publicações
a respeito das histórias, e ela deixa bastante claro que apesar de ter aquela lista pronta, se as pessoas forem participar, quiserem alterá-la, quiserem ler outras histórias no lugar, pode. Então assim, eu vou colocar a lista que ela dá lá aqui embaixo, apesar de já colocar o link para o desafio. E assim, se no decorrer do caminho eu for mudar, eu vou publicando em cada mês a lista atualizada, porque eu tenho esse menu, esse cardápio de contos aqui para ler, que tem 22 contos de boa, então eu vou dar uma olhadinha aí no que vale a pena trocar, se vale a pena trocar. Mas vamos lá. Como eu já falei, vou falar uns spoilerzinhos aqui, né? Então fiquem avisados. A história que ela escolheu para ser a do mês de janeiro foi Metzengerstein. A galera do alemão deve estar sentindo uma úlcera com a minha pronúncia. Que basicamente conta-nos brevemente sobre duas famílias, a família Metzengerstein e Berlifitzing. Nossa, que negócio difícil. Berlifitzing. Que são famílias de nobres, e que a família Berlifitzing é comandada por um conde, é o seu cara lá principal, né, o seu representante, enquanto que pelo conde Guilherme de Berlifitzing, e a Metzengerstein pelo barão Frederico de Metzengerstein. Em um determinado momento, o barão Frederico, ele é assim bastante conhecido pelos seus excessos. Ele tem ali toda aquela fortuna da família, que a propósito é maior que a fortuna dos Berlifitzing, e ele faz orgias e comete obscenidades e crimes por causa disso, enquanto que o conde Guilherme de Berlifitzing, ele tem uma paixão pela caça e por cavalos, apesar da idade dele ser avançada, e por cavalos. E em determinado momento o barão Frederico, ele está em devaneios no quarto dele, ele vê uma tapeçaria onde tem um cavalo pintado, parece um cavalo de guerra, olhar para ele, parece que ele vê como se o cavalo olhasse para ele, e ele percebe da janela do seu palácio que o casarão lá, o castelo dos Berlifitzing, está em chamas. Quando ele desce para falar com os seus serviçais, eles contam o que aconteceu, que todo o casarão entrou em chamas e aparentemente o conde morreu na tentativa de salvar os seus preciosos cavalos. E eles pegaram lá um cavalo bastante arredio, enorme, musculoso e com umas feições quase humanas, assim, não no sentido literal, mas no jeito de olhar, no teor do olhar, no jeito que ele se expressa com os lábios também. No caso, o barão toma o cavalo para si, e isso vira uma espécie de vício. É bastante interessante porque a forma como o barão age no decorrer da história é como se ele tivesse viciado no cavalo. Se você for comparar o comportamento dele com qualquer outro vício, seja químico ou não, vocês vão ver basicamente isso. E ele começa a se virar apenas para isso, ele deixa de andar com a aristocracia, né, e tudo mais, com aquela galera rica, e eles começam a achar isso ruim. O que deixou ele fascinado pelo cavalo é porque ele tinha acabado de ver aquele cavalo na tapeçaria, e quando ele encontra o cavalo, um serviçal vem lhe dizer que a tapeçaria do seu quarto foi rasgada. Então ele passa a andar com esse cavalo para cima e para baixo e tudo mais, até que em um determinado momento começa um incêndio no palácio e tudo começa a ser destruído. E ele, num ímpeto selvagem, após um passeio, entra prédio adentro com um cavalo, e nenhum dos dois é visto, né? No caso, eles aparentemente são mortos no processo, sendo que a fumaça que sai do palácio, ela tem o formato de um cavalo, aquele por quem o barão pegou tanto apreço, né? Tanto apego. E assim, apesar da história, apesar do que eu li antes sobre Edgar Allan Poe, que é verdade, sobre o terror, o mistério ser baseado muito mais nas próprias crenças do personagem, esse conto ele é bastante místico, né? Assim, bastante sobrenatural. Eu andei lendo por aí, lá na fanpage dos 12 Meses de Poe, que esse foi o primeiro conto do Edgar Allan Poe, né?
Então assim, pode ser que ele tenha tentado começar tentando começar a carreira falando um pouco de coisas sobrenaturais, de misticismo e tudo mais. Mas assim, vamos ver como é que vai ser nos próximos, né? E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like aí, de comentar, pra gente bater um papo. O Edgar Allan Poe é um cara que rende bastante assunto, principalmente assim, quando você bota os assuntos em mesa, né, visto que tá no mesmo patamar de referência que outros autores de terror, horror, mistério e suspense, como H.P. Lovecraft e Stephen King, na realidade mais antigo, né, mas enfim. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, por ter visto o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Boas leituras e até os próximos vídeos.